Se dançar a valsa, eu limpo o salão. O milionário riu na frente de 200 convidados. A empregada engoliu as lágrimas, mas quando a orquestra começou a tocar, ela fez algo que tirou o fôlego de todos. O barulho do vidro se estilhaçando contra o chão de mármore do salão imperial do Hotel Estrela Real foi como um tiro em meio ao silêncio elegante. Beatriz Oliveira viu as taças de cristal rolarem de sua bandeja como se estivesse assistindo tudo em câmera lenta. 200 cabeças se viraram. 200 pares de olhos se cravaram nela. O baile beneficente anual da Fundação Almeida Silva estava em seu momento mais importante. Mulheres desfilavam vestidos que custavam o equivalente a 5 anos do salário de Beatriz. Homens exibiam relógios que valiam mais do que a casa onde ela morava com sua avó. E ali, no centro de todo aquele esplendor, Beatriz estava paralisada com suas luvas amarelas de limpeza, destacando-se contra o mármore italiano como uma ferida aberta. O silêncio que se seguiu era do tipo que esmaga os pulmões. Ela tentou se abaixar para recolher os cacos, mas suas mãos tremiam tanto que um dos fragmentos de cristal cortou sua palma mesmo através da luva. Mas vejam só o que temos aqui. A voz de Vicente Almeida Silva não era alta. Não precisava ser. Era o tipo de voz que comandava a atenção pelo peso da autoridade, pelo costume de nunca ser questionada. 52 anos de privilégios estavam gravados em cada sílaba. Beatriz fechou os olhos, desejando que a terra se abrisse e a engolisse. Todos no Brasil conheciam aquela voz. Vicente Almeida Silva, dono do maior império hoteleiro do país. O homem cujo rosto aparecia em capas de revistas de negócios. O filantropo que hoje arrecadava milhões para a caridade, enquanto 200 dos mais ricos e influentes do país o aplaudiam. E ela, Beatriz Oliveira, 24 anos, empregada de limpeza há 6 meses, acabara de destruir o momento dele. Vicente caminhou em sua direção com passos calculados. Cada pisada ecoava no silêncio mortal. Quando Beatriz finalmente ousou erguer os olhos, encontrou um sorriso que não tinha nada de amigável. Era o sorriso de um predador que avistara presa fácil. Você sabe, Vicente falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Eu estava justamente dizendo aos nossos convidados ilustres como este hotel mantém os mais altos padrões de excelência. Como cada detalhe é cuidado com perfeição absoluta. Ele fez uma pausa dramática, olhando ao redor do salão. E então você aparece e decide nos lembrar de que, não importa o quanto tentemos, sempre haverá imperfeições. Risadas nervosas brotaram de vários pontos do salão. Beatriz sentiu o sangue subir para seu rosto, queimando suas bochechas. Senhor Almeida Silva, por favor. Sua voz saiu trêmula, quase inaudível. Foi um acidente. Eu nunca o quê? Vicente deu mais um passo, invadindo completamente seu espaço pessoal. Nunca pensou nas consequências? Nunca considerou que talvez pessoas como você deveriam ter mais cuidado quando estão no mesmo ambiente que pessoas assim? Ele gesticulou para os convidados como se estivesse apresentando troféus. Sabe quanto custam essas taças que você acabou de destruir? Vicente não esperou resposta. 12 mil reais, cada uma. Cristal Baccarat, importado da França. Tem ideia de quanto você teria que trabalhar para pagar nem que seja por uma delas? Beatriz engoliu em seco. 12 mil reais. Seu salário mensal era de 1.400. Levaria meses, anos talvez, depois de pagar aluguel, comida, remédios da avó Conceição. Eu vou pagar, senhor. As palavras saíram quebradas. Vou aceitar que desconte do meu salário quanto tempo for preciso. Ah, que conveniente. Vicente soltou uma risada seca. A senhorita vai pagar. Com que dinheiro? Com o salário que nem cobre suas próprias despesas? Vários convidados haviam se aproximado, formando um semicírculo ao redor da cena. Alguns já seguravam seus celulares, filmando. Outros cochichavam entre si, comentando o espetáculo inesperado. Olhem para ela. Vicente se dirigiu à plateia como um ator no palco. Está tremendo. Sabe por quê? Porque pessoas assim vivem no limite. Um erro, um acidente, e toda a vida desmorona. Não tem segurança. Não tem rede de proteção. Não tem nada. Cada palavra era uma facada. Beatriz sentiu as lágrimas queimando seus olhos, ameaçando cair. Mordeu o interior da bochecha com força,
usando a dor física para segurar a emoção. Não iria chorar. Não na frente dessas pessoas. Não daria a eles essa satisfação. Vicente, já chega. Uma voz feminina cortou o ar. Uma mulher de aproximadamente 45 anos se adiantou. Patrícia Almeida Silva, esposa de Vicente. Seu vestido azul marinho era elegante sem ser chamativo e havia algo em seus olhos que fazia as pessoas prestarem atenção. Isso não é, Vicente começou. É exatamente o que parece. Patrícia o interrompeu. Você humilhando uma funcionária por um acidente na frente de 200 pessoas. Isso é o que está acontecendo aqui. Alguns murmúrios de concordância percorreram a multidão. Vicente claramente não esperava ser confrontado, especialmente não pela esposa. Patrícia, você não entende a situação, ele disse, mas havia um tom defensivo em sua voz agora. Entendo perfeitamente. Ela respondeu, então se virou para Beatriz. Como você se chama? Beatriz, senhora. A resposta saiu automática. Beatriz Oliveira. Bem, Beatriz, todos aqui já quebraram alguma coisa em algum momento. Patrícia falou alto o suficiente para que todos ouvissem. A diferença é que quando nós quebramos, ninguém nos humilha publicamente por isso. O silêncio mudou de qualidade. Agora havia desconforto no ar. Vários convidados pareciam envergonhados de terem rido minutos antes. Mas Vicente Almeida Silva não era homem de recuar facilmente. Que tocante, minha esposa defendendo a funcionária, ele disse com sarcasmo afiado. Mas já que você está tão preocupada com o bem-estar dela, Patrícia, que tal lhe darmos uma oportunidade de verdade? Ele se virou para Beatriz e havia algo perigoso brilhando em seus olhos agora. Você estava parada ali, apontou para onde Beatriz estivera segundos antes da tragédia, observando o salão. Observando a orquestra se preparar para a valsa de abertura. Tenho razão? Beatriz hesitou, mas assentiu levemente. Claro que sim. Vicente sorriu, mas não havia calor naquilo, porque pessoas como você sempre observam, sempre sonham com uma vida que nunca terão. Olham para nossos vestidos, nossas joias, nossa música e imaginam como seria estar do nosso lado. Cada palavra era um veneno destilado. Beatriz sentia como se estivesse sendo descascada, camada por camada, até não sobrar nada além de sua vergonha exposta. E sabe o que eu acho mais fascinante sobre isso? Vicente continuou. É que vocês acham que é só uma questão de ter dinheiro, que se tivessem os recursos poderiam ser como nós, mas não entendem que há coisas que o dinheiro não compra. Educação, refinamento, classe. Ele gesticulou para a orquestra que esperava pacientemente para começar a tocar. A valsa, por exemplo, é uma dança que requer anos de treinamento, aulas caras em escolas exclusivas. É arte, cultura, tradição, algo que pessoas da sua condição simplesmente não têm acesso. O silêncio agora era tão denso que Beatriz podia ouvir seu próprio coração martelando. Vicente estava construindo algo, ela sabia. Cada palavra era um tijolo em uma parede que a encurralava. Então aqui está a minha proposta. Vicente ergueu a voz, garantindo que cada pessoa no salão ouvisse. Já que você estava tão fascinada pela valsa, tão hipnotizada pela ideia de dançar neste salão como se fosse uma de nós, vou lhe dar uma chance. Ele fez uma pausa teatral. Se você conseguir dançar uma valsa decente aqui, agora, na frente de todos esses convidados, seu sorriso se alargou cruamente. Eu mesmo vou pegar um carrinho de limpeza e limpar este salão inteiro. A reação foi instantânea. Alguns convidados soltaram exclamações de choque. Outros riram abertamente. Celulares foram levantados, todos querendo capturar o momento. O escândalo, a crueldade, o entretenimento mórbido de ver alguém ser destruído publicamente. Vicente, isso é absurdo. Patrícia tentou intervir. É uma aposta perfeitamente justa. Ele rebateu. Ela quer ser mais do que uma simples empregada de limpeza? Aqui está a sua oportunidade. Mostre para todos nós que merece estar neste salão como algo além de alguém que recolhe nosso lixo. Beatriz não conseguia respirar direito. Seu peito apertava como se estivesse preso em um torno. 200 pessoas a observavam. 200 estranhos esperando para vê-la fracassar, para confirmarem que ela de fato não pertencia àquele mundo. As lágrimas finalmente escaparam, rolando silenciosamente por suas bochechas. Ela as limpou rapidamente com as costas da mão, manchando a luva amarela.
Por favor. Sua voz saiu quebrada, desesperada. Não me faça isso. Eu sei que errei. Eu sei que fui descuidada, mas por favor. Por favor, o quê? Vicente se aproximou mais, baixando a voz para um sussurro cruel que só ela ouvia. Quer que eu tenha pena de você? Quer que eu finja que você não é exatamente o que é? Uma ninguém. Uma invisível. Alguém que existe apenas para servir pessoas como eu. As palavras cortavam mais fundo do que qualquer faca física. Beatriz sentiu algo se despedaçar dentro dela. Anos de trabalhar duro, de manter a cabeça erguida, de tentar preservar sua dignidade apesar de tudo. Tudo desmoronando em questão de minutos. Mas então, no meio daquela destruição, uma voz ecoou em sua memória. A voz de sua avó Conceição. Uma conversa que tiveram semanas atrás, quando Beatriz voltara do trabalho particularmente abatida, depois que uma cliente do hotel a tratara como se fosse invisível. Nunca deixe que eles vejam você desistir, minha menina, Conceição dissera, segurando o rosto de Beatriz entre suas mãos calejadas. Você tem sangue de guerreiras nas veias. Sangue de mulheres que dançavam enquanto o mundo tentava quebrar suas pernas. Quando eles tentarem te destruir, você se levanta e mostra do que é feita. Entendeu? Beatriz não entendera na época. Conceição sempre falava em metáforas sobre o passado. Sobre uma bisavó misteriosa que Beatriz nunca conhecera. Sobre talentos enterrados e histórias que ninguém mais contava. Mas agora, naquele salão, cercada por pessoas que queriam vê-la humilhada, algo clicou. Ela se lembrou. Não de maneira clara. Eram fragmentos. Flashes de memória que ela não sabia que tinha. Uma sala com espelhos de parede a parede. Música clássica enchendo o ar. Uma mulher idosa de cabelos brancos segurando sua mão pequena, guiando seus passos. Assim, querida, sinta a música. Deixe que ela conte a história através do seu corpo. Beatriz havia tido aulas de balé. Quando? Entre os 6 e os 10 anos? Por que parara? Por que essas memórias estavam tão nebulosas? Mas ela sabia dançar. Em algum lugar profundo, enterrado sob anos de esquecimento forçado, ela sabia. Beatriz olhou para Vicente. Depois para Patrícia, que a observava com expressão indecifrável. Depois para os 200 convidados. Alguns com pena, outros com crueldade. A maioria com curiosidade mórbida. E algo dentro dela endureceu. Eu aceito. As palavras saíram firmes desta vez. O silêncio mudou novamente. Vicente claramente não esperava essa resposta. Seu sorriso vacilou por uma fração de segundo antes de se recompor. Então está decidido, ele disse, gesticulando para a orquestra. Preparem o Danúbio Azul. E alguém terá que ser parceiro desta jovem. Corajosa. Houve um momento de hesitação. Nenhum dos homens presentes queria ser associado ao que prometia ser um espetáculo constrangedor. Eu danço com ela. Uma voz masculina cortou o silêncio. Beatriz virou e viu um homem de aproximadamente 30 anos caminhando em sua direção. Bruno Almeida Silva. Ela o reconheceu vagamente das raras vezes em que ele aparecera no hotel. O sobrinho de Vicente. Herdeiro de parte do império. Bruno, o que você está fazendo? Vicente perguntou com irritação mal disfarçada. Aceitando o desafio por ela. Bruno respondeu calmamente. Você disse que alguém precisava ser parceiro. Eu me ofereço. Isso gerou uma nova onda de murmúrios. O sobrinho do patrão dançando com a empregada de limpeza. O escândalo só crescia. Bruno se aproximou e estendeu a mão para Beatriz. Me concede esta dança? Beatriz olhou para aquela mão estendida. Limpa, bem cuidada. Tão diferente de suas próprias mãos ásperas de tanto esfregar pisos. Eu não sei se consigo. Ela sussurrou. Faz anos que não danço. Eu não... Você sabe. Bruno disse baixinho. Apenas para ela. Só precisa se lembrar. Confie em mim. Havia algo em seus olhos. Uma certeza. Como se ele soubesse algo que ela não sabia. Beatriz respirou fundo. Tirou as luvas amarelas com movimentos lentos, deixando-as cair no chão. Suas mãos tremiam quando alcançou a de Bruno. A orquestra começou a tocar. Os primeiros acordes de O Danúbio Azul preencheram o salão como uma onda. Beatriz fechou os olhos por um instante.
Sentiu Bruno posicionar sua mão na cintura dela respeitosamente. Sentiu quando ele tomou sua outra mão. E então, ela deu o primeiro passo. Foi hesitante, desajeitado. A plateia segurava a respiração, alguns claramente preparados para ver o desastre iminente. Mas então o segundo passo veio mais suave, o terceiro mais fluido, e no quarto, algo extraordinário aconteceu. O corpo de Beatriz se lembrou do que sua mente havia esquecido. Seus pés começaram a se mover por conta própria, seguindo padrões gravados em seus músculos por anos de treinamento que ela mal recordava ter tido. Sua postura se endireitou automaticamente. Seus braços encontraram o equilíbrio perfeito. Sua cabeça se inclinou no ângulo exato que a dança exigia. E de repente, ela não estava mais dançando. Ela estava voando. Os passos se tornaram fluidos como água. Cada movimento flua para o próximo sem esforço aparente. Quando Bruno a girou pela primeira vez, Beatriz executou o movimento com uma graça que fez várias pessoas na plateia soltarem exclamações de surpresa. Ela não pisou nos pés dele uma única vez. Não tropeçou. Não hesitou. Era como se os anos nunca tivessem passado. Como se aquele salão de mármore fosse a sala de ensaio de sua infância. E a música fosse a voz de sua professora guiando cada passo. O salão estava em silêncio absoluto agora, exceto pela valsa. Os celulares, que momentos antes estavam prontos para capturar humilhação, agora gravavam algo completamente diferente. Mágica, arte pura, beleza inesperada brotando de onde ninguém imaginou que existia. Beatriz abriu os olhos durante um giro e viu os rostos ao redor. Alguns tinham lágrimas escorrendo. Outros estavam com a boca aberta em choque. Uma senhora de cabelos prateados na primeira fila segurava o peito como se seu coração fosse explodir. E Vicente estava pálido como papel, não apenas surpreso, aterrorizado. Como se tivesse visto um fantasma se materializar bem na sua frente. Porque ele reconhecia aquele estilo, aquela forma específica de erguer os braços durante os giros, aquele ângulo particular da cabeça. Aquela leveza impossível nos pés que fazia parecer que a dançarina flutuava. Ele havia visto tudo aquilo antes, décadas atrás, em outra pessoa. Quando a música atingiu seu crescendo final, Beatriz executou uma sequência de giros que deixou até os músicos boquiabertos. 3 giros completos, um atrás do outro, sua figura girando como um peão perfeitamente equilibrado. Seu uniforme de trabalho não importava mais. As luvas amarelas abandonadas no chão eram irrelevantes. Naquele momento, ela era tão elegante quanto qualquer uma das mulheres em vestidos de grife. Mas, ela era mais. E então a música parou. Beatriz congelou na posição final, um pé atrás, braços estendidos, cabeça ligeiramente inclinada. Sua respiração estava acelerada. Suor brilhava em sua testa. Levou alguns segundos para o mundo real voltar, para ela se lembrar onde estava. O silêncio se estendeu por 3 segundos que pareceram eternos. E então, alguém no fundo do salão começou a aplaudir. O aplauso se espalhou como incêndio. Em segundos, 200 pessoas estavam de pé, batendo palmas com fervor. Alguns gritavam brava, outros assobiavam. A senhora de cabelos prateados que estivera chorando agora aplaudia com as mãos acima da cabeça, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Beatriz estava atordoada. Olhava ao redor sem conseguir processar o que estava acontecendo. Bruno ainda segurava sua mão, sorrindo com algo que parecia orgulho genuíno. Foi perfeito, ele disse baixinho. Exatamente como ela costumava dançar. Como quem costumava dançar? Beatriz perguntou confusa. Mas Bruno apenas apertou sua mão de forma encorajadora e não respondeu. Os convidados começaram a se aproximar. Uma mulher em vestido dourado tomou a mão de Beatriz, apertando-a com entusiasmo. Onde você aprendeu a dançar assim? É profissional? Dá aulas? Outra mulher perguntou. Porque eu pagaria qualquer valor para minha filha ter aulas com você. Que história incrível! Um homem mais velho comentou com alguém ao lado. A empregada de limpeza que dança melhor que qualquer socialite aqui. As perguntas voavam de todos os lados. Beatriz mal conseguia processar, muito menos responder. Estava tonta da adrenalina, do choque, da impossibilidade de tudo aquilo. Tio, a voz de Bruno cortou o barulho.
Acredito que você tem um salão para limpar. O silêncio voltou instantaneamente. Todos se lembraram da aposta. Olhares se voltaram para Vicente. Alguns divertidos, outros curiosos para ver como o magnata reagiria. Vicente estava imóvel. Seu rosto havia perdido toda a cor. Suas mãos tremiam visivelmente. Não era apenas constrangimento ou raiva. Havia algo mais profundo. Algo que parecia muito com terror. Bem, ele forçou um sorriso que mais pareceu uma careta. Isso foi certamente surpreendente. Mas obviamente era apenas uma brincadeira. Ninguém realmente esperava. Uma aposta é uma aposta. Patrícia apareceu ao lado do marido. Você a fez na frente de 200 testemunhas, Vicente. E ela cumpriu sua parte magnificamente. Vários convidados concordaram vocalmente. Alguns já tiravam fotos, postando em redes sociais. Vicente sabia que aquilo se espalharia como fogo. O magnata que desafiou uma empregada e perdeu. A humilhação seria pública e permanente. Isso é ridículo. Ele sibilou entre os dentes. Eu não vou me rebaixar a... não precisa. Beatriz falou pela primeira vez desde que a dança terminara. Todos se viraram para ela. Eu não quero que o senhor limpe nada, ela disse. E sua voz estava mais firme do que estivera a noite inteira. Não foi por isso que aceitei dançar. Então por quê? Alguém perguntou da multidão. Beatriz olhou ao redor do salão. Para todos aqueles rostos que minutos atrás a viam como nada. E agora a olhavam como algo extraordinário. Porque alguém uma vez me disse que eu tinha direito de ocupar qualquer espaço. Ela respondeu. Que meu valor não é definido pelo trabalho que faço, mas por quem eu sou. Houve um momento de silêncio respeitoso. Mas eu gostaria de saber uma coisa. Beatriz se virou para Vicente e havia algo novo em seus olhos agora. Não mais medo. Algo mais forte. Por que o senhor ficou tão assustado quando me viu dançar? A pergunta pegou todos de surpresa. Vicente tentou rir, mas saiu como um som estrangulado. Assustado? Eu vi seu rosto. Beatriz o interrompeu. No meio da valsa. Você não estava apenas surpreso. Estava apavorado, como se tivesse visto um fantasma. O desconforto de Vicente era palpável. Ele olhou rapidamente para Patrícia, que o observava com uma expressão que Beatriz não conseguia decifrar. Isso é absurdo, Vicente disse, mas sua voz saiu fraca. Eu estava apenas surpreso com seu talento inesperado. Meu nome completo é Beatriz Oliveira Silva. Ela disse devagar, observando cada micro-reação no rosto dele. Minha mãe se chamava Adriana Silva. Ela morreu quando eu nasci. Meu pai... Bem, minha avó nunca fala dele. E minha bisavó? Minha avó diz que ela era bailarina, mas nunca me disse o nome dela. A cada palavra, Vicente ficava mais pálido. Suor começou a se formar em sua testa. Suas mãos apertavam uma contra a outra com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Chega! A palavra saiu como um rugido, fazendo várias pessoas próximas pularem. Você fez seu showzinho! Impressionou a todos. Muito bem. Mas agora já se divertiu o suficiente às minhas custas. Volte ao trabalho ou vá embora. Não me importo qual. A mudança abrupta no tom chocou todos. A agressividade repentina, a raiva mal disfarçada. Vários convidados pareciam desconfortáveis, alguns até assustados. Na verdade, Patrícia falou com voz calma que contrastava com a tempestade do marido. Ela não vai fazer nem uma coisa nem outra, porque acabei de decidir que preciso conversar com Beatriz. Você pode me acompanhar até meu escritório? Patrícia, o que você pensa que está fazendo? Vicente quase gritou. Conversando com uma jovem extraordinariamente talentosa que claramente tem histórias interessantes para contar, Patrícia respondeu com doçura que soava perigosa. Algum problema com isso, querido? A forma como ela disse querido deixou claro que era tudo menos carinhoso. Era um desafio, uma linha sendo traçada. Vicente abriu a boca, mas Bruno se adiantou. Acho uma excelente ideia, tia, ele disse. Aliás, você se importa se eu participar dessa conversa? Tenho algumas perguntas próprias. Patrícia assentiu, depois estendeu a mão para Beatriz. Vamos? Beatriz olhou ao redor do salão uma última vez. Os convidados a observavam com mistura de curiosidade, admiração e confusão.
As luvas amarelas abandonadas no chão pareciam pertencer a outra vida, a outra pessoa. E Vicente? Vicente a olhava com uma expressão que era parte fúria, parte terror, parte algo mais escuro que ela não conseguia nomear. Sim, ela disse finalmente. Eu gostaria muito de conversar. Enquanto seguia Patrícia e Bruno para fora do salão, Beatriz não ouviu as palavras que Vicente murmurou tão baixo que apenas 3 pessoas próximas captaram. Ela dança exatamente como Cecília dançava. E aqueles que ouviram se entreolharam com expressões chocadas, porque todos que se moviam em certos círculos sabiam quem era Cecília, a lenda, a maior bailarina que o Brasil já produzira, a mulher que desapareceu da vida pública 40 anos atrás, em circunstâncias que nunca foram totalmente explicadas. A mulher cuja última apresentação havia sido exatamente naquele salão. A mulher que Vicente Almeida Silva jurou que nunca mais seria mencionada em sua presença. E agora, uma empregada de limpeza de 24 anos acabara de dançar com o estilo exato dela, no salão dele, na frente de suas testemunhas. O passado que Vicente enterrara com tanto cuidado acabara de ressuscitar. E ele sabia, com certeza absoluta e aterradora, que sua vida inteira estava prestes a desmoronar. Porque segredos enterrados sempre encontram seu caminho de volta à superfície. E o dele acabara de se levantar dos mortos e dançar uma valsa. O escritório de Patrícia Almeida Silva ficava no último andar do hotel, tão diferente do salão de festas quanto o dia da noite. Enquanto lá embaixo tudo era ostentação e brilho, aqui era elegância discreta. Livros antigos enchiam as prateleiras. Fotografias em preto e branco decoravam as paredes. E no centro de tudo, uma mesa de mogno que já vira décadas de histórias. Beatriz entrou com passos hesitantes, ainda processando tudo o que acontecera. Suas pernas tremiam da adrenalina que começava a se dissipar. Bruno fechou a porta atrás deles com um clique suave que pareceu selar algo importante. Sente-se, por favor. Patrícia indicou uma poltrona confortável perto da janela. Beatriz obedeceu, afundando no couro macio. Pela janela, podia ver a cidade se estendendo em todas as direções. Luzes piscando como estrelas terrestres. Um mundo tão diferente do pequeno apartamento que dividia com sua avó no subúrbio. Você quer água, café? Bruno perguntou com gentileza genuína. Água, por favor. Beatriz conseguiu dizer, sua garganta seca da tensão. Enquanto Bruno servia um copo de água gelada de uma garrafa, Patrícia se sentou na cadeira em frente a Beatriz. Seus olhos estudavam a jovem com intensidade que ia além da curiosidade. Você disse que sua bisavó era bailarina? Patrícia começou sem rodeios. Mas que sua avó nunca te contou o nome dela. Beatriz assentiu, bebendo a água em goles pequenos. Minha avó Conceição. Ela é muito fechada sobre o passado. Sempre foi. Quando eu era criança e fazia perguntas, ela mudava de assunto. Dizia que algumas histórias eram pesadas demais para crianças carregarem. E agora que você não é mais criança? Bruno perguntou, entregando o copo e se apoiando na mesa ao lado de Patrícia. Agora ela diz que algumas histórias são pesadas demais, ponto final. Beatriz respondeu com um sorriso triste. Mas às vezes, quando acha que estou dormindo, eu a escuto falando sozinha. Ou talvez não sozinha. Como se estivesse conversando com alguém que não está mais aqui. Patrícia e Bruno trocaram um olhar carregado de significado. Beatriz, Patrícia falou com cuidado, como quem pisa em terreno minado. Você sabe dançar. Não apenas dançar bem. Você dança como alguém que teve treinamento profissional de altíssimo nível. Onde aprendeu? As memórias voltaram nebulosas, fragmentadas como vidro quebrado refletindo luz. Eu tinha aulas quando era criança. Beatriz começou lentamente. Dos 6 aos 10 anos, acho. Havia uma academia. Academia Estrela da Manhã. Ou era... Ela franziu a testa. Por que não consigo me lembrar direito? Continue. Bruno a encorajou suavemente. A professora era uma mulher idosa. Cabelos completamente brancos presos em um coque apertado. Ela era rígida, mas gentil. Exigente, mas nunca cruel. Sempre dizia que eu tinha um dom. Que dançar estava no meu sangue. Beatriz fechou os olhos, tentando capturar as imagens que escapavam como água entre os dedos. Mas então tudo parou.
A academia fechou. Ou eu parei de ir? Não consigo. É tudo tão confuso. Você tinha 10 anos quando parou? Patrícia perguntou, e havia algo urgente em sua voz agora. Acho que sim. Talvez 11. Por que tudo é tão nebuloso? A frustração vazou na voz de Beatriz. É como se alguém tivesse apagado pedaços da minha memória. Patrícia se levantou e caminhou até uma estante específica. Puxou um álbum grosso de couro envelhecido e voltou, colocando-o sobre a mesa de centro entre elas. Antes de abrir isso, ela disse, as mãos pousadas sobre a capa. Preciso te contar uma história. Sobre uma mulher chamada Cecília Oliveira Silva. O sobrenome atingiu Beatriz como um soco. Oliveira Silva, ela repetiu, como o meu, exatamente como o seu. Patrícia confirmou. Cecília foi a maior bailarina que este país já produziu. Nasceu pobre, em uma família humilde no interior, mas tinha um talento tão extraordinário que aos 15 anos já dançava profissionalmente. Aos 20, era solista do Ballet Nacional. Aos 25, famosa internacionalmente. Beatriz ouvia em silêncio absoluto, seu coração acelerando sem saber porquê. Cecília se apresentava nos palcos mais prestigiosos do mundo. Patrícia continuou. Paris, Londres, Nova York. Reis e presidentes assistiam suas performances. Críticos de arte escreviam que ela não dançava, ela flutuava. Que quando ela se movia, a própria gravidade parecia esquecer sua função. Por que você está me contando isso? Beatriz perguntou, embora parte dela já soubesse. Já sentisse a verdade se aproximando como uma tempestade. Porque há 40 anos, Cecília voltou ao Brasil para uma série de apresentações especiais. Patrícia abriu o álbum, e uma delas foi exatamente naquele salão onde você dançou hoje. O Salão Imperial do Hotel Estrela Real. As páginas amareladas revelaram fotografias em preto e branco. Uma mulher de beleza atemporal, vestida em trajes de balé, capturada em poses que desafiavam a física. E nos olhos daquela mulher, Beatriz viu algo assustadoramente familiar. Ela se parece comigo. As palavras saíram como sussurro. Mais do que você imagina, Bruno disse suavemente. Patrícia virou mais páginas. Fotografias de apresentações, de bastidores, de Cecília recebendo flores de admiradores. E então, uma foto diferente, menos formal. Cecília sentada em um jardim, sorrindo genuinamente para a câmera. E ao seu lado, Vicente. Beatriz reconheceu, embora ele fosse décadas mais jovem na foto. Seu marido conhecia minha bisavó. O silêncio que se seguiu era pesado demais. Vicente não apenas conhecia Cecília, Patrícia disse com cuidado. Ele era obcecado por ela. A palavra obcecado pairou no ar como fumaça venenosa. Meu tio tinha 20 e poucos anos na época. Bruno tomou a palavra. Acabara de assumir a administração do hotel depois que meu avô morreu. Era jovem, poderoso, acostumado a conseguir tudo o que queria. E então viu Cecília dançar. E se apaixonou. Beatriz completou. Mais que isso, Patrícia corrigiu. Ele se tornou completamente fixado nela. Enviava flores todos os dias. Oferecia jantares em restaurantes exclusivos. Prometia financiar uma academia de dança com o nome dela. Qualquer coisa para chamar sua atenção. Mas ela não estava interessada. Beatriz adivinhou. Cecília já tinha alguém. Bruno mostrou outra foto. Era Cecília, radiante, abraçada a um homem simples. Não havia terno caro ou relógio de luxo. Apenas um sorriso genuíno e olhos que olhavam para ela como se fosse a única pessoa no universo. Quem é ele? Beatriz perguntou, algo apertando em seu peito. Um técnico de iluminação que trabalhava nos teatros, Patrícia respondeu. Eles se conheceram durante um ensaio. Cecília sempre dizia que ele era o único homem que havia como pessoa, não como troféu. Que quando estava com ele, não precisava dançar para ser amada. E Vicente não aceitou isso. Beatriz sentiu raiva crescendo dentro dela. Vicente não sabia aceitar rejeição. Bruno disse com amargura. Nunca soube. Então decidiu que se não podia ter Cecília, destruiria tudo que ela amava. O ar ficou mais frio. Beatriz puxou os braços ao redor de si mesma. O que ele fez? Patrícia hesitou.
trocando um olhar com Bruno antes de continuar. Cecília estava grávida. Ela disse finalmente. Na época da última apresentação dela naquele salão, ela estava esperando uma filha. Planejava se aposentar do balé profissional depois do nascimento do bebê. Queria abrir uma escola de dança para crianças pobres, dar a outras meninas a oportunidade que ela teve. Minha mãe, Beatriz sussurrou. A filha dela era minha mãe. Adriana, Patrícia confirmou. Nasceu saudável. Cecília se aposentou conforme planejado. E durante alguns anos parecia que tudo estaria bem. Ela abriu a academia. Começou a ensinar. Era feliz. Mas Vicente não deixou. A raiva na voz de Beatriz estava misturada com dor agora. Vicente passou anos construindo seu império enquanto observava de longe. Bruno explicou, esperando o momento certo. E então, quando Adriana tinha 5 anos, ele agiu. O que ele fez? Beatriz mal conseguia respirar. Usou sua influência para fechar a academia, Patrícia disse, e havia dor antiga em sua voz. Convenceu os donos do prédio a não renovar o contrato. Impediu que ela conseguisse outro espaço. Espalhou rumores de que Cecília estava doente, que não era mais confiável como professora. Ele destruiu a vida dela. Beatriz sentiu lágrimas queimando seus olhos. Por vingança. Foi pior. Bruno disse suavemente. O marido de Cecília, o pai de Adriana, trabalhava como técnico aqui neste hotel. Vicente o demitiu. Depois usou seus contatos para garantir que ele não conseguisse trabalho em nenhum outro lugar. Beatriz cobriu a boca com as mãos, horror e raiva se misturando em proporções iguais. Eles perderam tudo, Patrícia continuou. A casa, as economias, a dignidade. E uma noite, o marido de Cecília não conseguiu mais suportar. Ele... Não, Beatriz negou, mas sabia o que vinha a seguir. Ele se foi, Patrícia disse gentilmente. Deixou uma carta dizendo que não conseguia viver vendo sua família sofrer por causa de sua fraqueza, que Cecília merecia alguém mais forte. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Beatriz. A tragédia de sua família, enterrada durante décadas, finalmente vindo à tona. E Cecília? Ela conseguiu perguntar. Cecília nunca se recuperou completamente. Bruno respondeu. Criou Adriana sozinha, trabalhando em qualquer coisa que conseguisse. Limpeza, costuras, qualquer trabalho que pagasse as contas. Mas nunca mais dançou, nem mesmo em casa. Era como se aquela parte dela tivesse morrido junto com seu marido. Por quê? Beatriz praticamente gritou. Por que ela não denunciou Vicente? Por que não contou para todos o que ele fez? Quem acreditaria nela? Patrícia perguntou tristemente. Uma bailarina aposentada contra um dos homens mais poderosos do país? Vicente tinha advogados, dinheiro, influência. Cecília tinha apenas sua palavra. Mas vocês sabem, Beatriz olhou entre Patrícia e Bruno. Vocês sabem a verdade. Por que nunca fizeram nada? Porque eu descobri tudo isso apenas recentemente. Patrícia admitiu. 6 meses atrás, para ser exata. Encontrei documentos escondidos no escritório de Vicente. Cartas que ele nunca enviou. Diários onde ele confessava tudo. Sua obsessão por Cecília. Seu ódio pelo homem que ela escolheu. Os passos que tomou para destruir a vida dela. E eu, Bruno acrescentou, só descobri porque Patrícia me contou. Vicente escondeu essa história de toda a família por 40 anos. Todos pensavam que ele era um filantropo generoso. Ninguém sabia do monstro que ele realmente era. Beatriz limpou as lágrimas agressivamente. E minha mãe? Adriana? O que aconteceu com ela? Patrícia virou mais algumas páginas do álbum até uma foto de uma jovem de talvez 18 anos. Linda, sorridente, com os mesmos olhos de Beatriz. Adriana herdou o talento de Cecília, Patrícia disse. Mas também herdou sua teimosia. Quando tinha 16 anos, descobriu sobre Vicente, sobre o que ele tinha feito com sua família, e jurou vingança. Como? Beatriz se inclinou para a frente. Ela começou a juntar evidências. Bruno explicou. Documentos, testemunhas, registros. Trabalhou como faxineira em vários lugares, incluindo aqui, sempre procurando provas do que Vicente tinha feito. E quase conseguiu. Quase? A palavra saiu amarga. Ela morreu antes de poder usar o que descobriu. Patrícia disse suavemente. Tinha 24 anos. A mesma idade que você tem agora. O paralelo não passou despercebido.
Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como ela morreu? Oficialmente? Complicações no parto, Bruno disse. Ela estava grávida de você quando morreu. Deu à luz e nunca acordou. Mas vocês não acreditam que foi acidental, Beatriz completou. O silêncio foi resposta suficiente. Quem era meu pai? Beatriz perguntou, embora tivesse medo da resposta. Ninguém sabe, Patrícia admitiu. Adriana nunca disse. Apenas que ele era um bom homem, que a amava. Mas que eles precisavam manter o relacionamento em segredo para protegê-lo. Protegê-lo de quê? De Vicente. Bruno disse simplesmente. De qualquer pessoa que quisesse usar aquele amor como arma. Beatriz fechou os olhos, tentando processar a enxurrada de informações. Sua bisavó, uma lenda destruída. Seu bisavô, levado ao suicídio. Sua mãe, morta aos 24 anos em circunstâncias suspeitas. E seu pai, um fantasma que nem nome tinha. Por que me contar tudo isso agora? Ela perguntou finalmente. Depois de 40 anos de silêncio. Por que hoje? Porque quando você dançou naquele salão, Patrícia falou com intensidade. Foi como ver Cecília novamente. Cada movimento, cada gesto. Você não apenas aprendeu a dançar com ela, Beatriz. Você absorveu seu estilo, sua essência, sua alma. E Vicente reconheceu isso, Bruno acrescentou. Viu o fantasma de seu maior fracasso dançando no mesmo salão onde tudo começou. Por isso ficou tão apavorado. Ele tem medo de mim? Beatriz quase riu da ironia. Ele tem medo do que você representa. Patrícia corrigiu. A prova viva de que seus crimes não ficaram enterrados. De que Cecília ainda existe através de você. De que a justiça que ele escapou durante 40 anos finalmente pode alcançá-lo. Beatriz se levantou, caminhando até a janela. Lá embaixo, a cidade continuava indiferente aos dramas que se desenrolavam naquele escritório. Minha avó Conceição, ela disse sem se virar. Ela sabe de tudo isso. Conceição era a melhor amiga de Cecília. Patrícia revelou. Foi ela quem cuidou de você quando Adriana morreu. Foi ela quem prometeu a Cecília, em seu leito de morte, que manteria você segura, longe de Vicente, longe da verdade que poderia te destruir, ou me libertar. Beatriz girou. E havia algo novo em seus olhos agora. Minha avó me manteve na ignorância para me proteger. Mas essa proteção me transformou em prisioneira de um passado que eu nem sabia que existia. E agora que você sabe? Bruno perguntou. O que vai fazer? Beatriz olhou para a foto de Cecília no álbum. Para aqueles olhos que eram espelho dos seus próprios. Para a mulher que dançara enquanto o mundo tentava quebrar suas pernas. Para a guerreira que sua avó sempre dizia que corria em suas veias. Agora, ela disse com voz que não tremia mais, eu vou fazer o que minha mãe não conseguiu terminar. Vou expor Vicente pelo monstro que ele é. Vou recuperar a honra da minha família. E vou dançar. Dançar? Patrícia repetiu. No mesmo salão onde Cecília fez sua última apresentação, Beatriz disse com determinação de aço. No mesmo lugar onde Vicente pensou que tinha destruído tudo. Vou dançar e vou contar a história verdadeira, para que todo mundo saiba. Beatriz, Bruno se aproximou com cuidado. Vicente é perigoso. Ele já destruiu 3 gerações da sua família. Se você o enfrentar abertamente, então ele terá que me destruir na frente de testemunhas. Beatriz o interrompeu. Porque eu não vou mais me esconder. Não vou mais ser invisível. E não vou mais deixar que ele vença. Patrícia se levantou e caminhou até um cofre escondido atrás de um quadro. Digitou uma senha e a porta pesada se abriu. De dentro, retirou uma pasta grossa. Então você vai precisar disso. Ela estendeu a pasta para Beatriz. São todos os documentos que encontrei. Provas do que Vicente fez com Cecília. Registros de transações financeiras suspeitas relacionadas à morte de Adriana. Testemunhas que estão dispostas a falar depois de todos esses anos. Beatriz pegou a pasta com mãos que já não tremiam. Por que você está me ajudando? Ele é seu marido. Era meu marido. Patrícia corrigiu. Descobrir o que ele fez com sua família me mostrou quem ele realmente é. E eu não posso mais fingir que não sei. Não posso mais ser cúmplice de seus crimes por meu silêncio. E você? Beatriz olhou para Bruno. Vicente pode ser meu tio de sangue, ele disse. Mas sangue não significa lealdade quando o sangue está manchado com tanta crueldade.
Beatriz apertou a pasta contra o peito. O peso dos documentos era nada comparado ao peso da verdade que agora carregava. O que ele vai fazer quando descobrir que vocês me ajudaram? Já estamos preparados para isso, Patrícia disse. Tenho advogados. Tenho minha própria fortuna. E tenho algo mais importante. Estou do lado certo da história. Um som suave interrompeu o momento. O telefone de Bruno vibrou. Ele olhou a tela e sua expressão mudou. Vicente acabou de convocar uma reunião de emergência do conselho do hotel. Ele disse, para amanhã de manhã. Diz que há uma situação que precisa ser resolvida imediatamente. Ele vai tentar me demitir, Beatriz disse. Ou pior. Então, precisamos agir rápido, Patrícia decidiu. Bruno, você ainda tem contato com aquele jornalista investigativo? Marcelo Torres? Sim. Ligue para ele. Diga que temos a história do ano. Patrícia se virou para Beatriz. E você precisa ir para casa. Conversar com Conceição. Ela merece saber que a verdade finalmente está saindo à luz. E você merece ouvir dela a história completa, sem mais segredos. Beatriz assentiu, embora a ideia de confrontar sua avó a enchesse de apreensão. E depois? Depois? Patrícia sorriu pela primeira vez desde que entraram naquele escritório. Vamos dar a Vicente Almeida Silva exatamente o que ele sempre mereceu. Justiça. Enquanto Beatriz deixava o hotel com a pasta de documentos escondida sob o braço, ela não notou a figura nas sombras do estacionamento. Um homem que observava cada movimento, relatando tudo por telefone para alguém que ouvia do outro lado com crescente fúria. Vicente Almeida Silva estava prestes a descobrir que o passado que ele enterrara não estava morto. Estava apenas esperando o momento certo para ressuscitar. E esse momento acabara de chegar. O apartamento estava silencioso quando Beatriz abriu a porta. Era quase meia-noite. Conceição geralmente dormia às 9. Os remédios para a pressão alta a deixavam sonolenta. Mas hoje, todas as luzes estavam acesas. E sua avó estava sentada na pequena mesa da cozinha, com uma caixa de madeira antiga na frente dela. A mesma caixa que Beatriz vira inúmeras vezes no alto do armário, mas nunca tivera permissão de tocar. Vovó? Beatriz entrou devagar, ainda segurando a pasta de documentos contra o peito. Conceição levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. E naquele momento, Beatriz soube. Sua avó já sabia. De alguma forma, ela sabia o que havia acontecido aquela noite. Eu vi o vídeo, Conceição disse com voz rouca. Uma vizinha me mostrou. Está em todo lugar na internet. Minha neta dançando no Hotel Estrela Real. Dançando exatamente como ela dançava. Vovó, eu posso explicar? Você não precisa explicar nada. Conceição a interrompeu. E havia algo diferente em sua voz agora. Não raiva. Resignação. Eu sabia que esse dia chegaria. Rezei durante 24 anos para que não chegasse. Mas sempre soube que chegaria. Beatriz se sentou lentamente na cadeira em frente à avó. A pasta de documentos pousou na mesa com um som surdo. Patrícia e Bruno me contaram. Ela disse. Sobre Cecília. Sobre Vicente. Sobre tudo que ele fez com nossa família. Conceição fechou os olhos. Uma lágrima solitária escapando. Eu prometi a ela. Sua voz se quebrou. Prometi a Cecília que manteria você segura. Que você nunca teria que carregar o peso dessa história. Que você poderia viver uma vida normal, longe de tudo isso. Mas não foi uma vida normal, foi? Beatriz sentiu sua própria voz tremendo. Foi uma vida construída sobre mentiras, sobre pedaços apagados da minha memória, sobre perguntas que nunca podiam ser respondidas. Conceição abriu a caixa de madeira com mãos trêmulas. De dentro, tirou fotografias amareladas, recortes de jornal antigos e um pequeno sapatinho de balé infantil, tão desgastado que o cetim rosa estava quase cinza. Este era seu, ela disse, segurando o sapatinho. Você tinha 6 anos quando Cecília começou a te dar aulas. Dizia que você tinha o dom, que dançava como se a música vivesse dentro de você. Beatriz pegou o sapatinho, memórias nebulosas começando a se solidificar. Uma sala com cheiro de madeira encerada. Música de piano. Mãos gentis, corrigindo sua postura. Eu me lembro dela. Beatriz sussurrou. Cabelos completamente brancos. Olhos que pareciam ver através de você.
Ela me chamava de Estrelinha. Conceição completou, sorrindo através das lágrimas. Porque dizia que você brilhava quando dançava. Por que eu parei? A pergunta que sempre esteve lá, finalmente sendo feita. Por que tudo foi apagado? Conceição respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho em águas profundas. Porque Vicente descobriu, ela disse. Quando você tinha 10 anos, alguém contou a ele que Cecília estava dando aulas para você, que estava te preparando para performances, que falava em te inscrever em escolas de balé profissionais. E ele não permitiu. Ele fez pior. Conceição pegou um dos recortes de jornal. Ele veio até aqui, até este apartamento miserável. Sentou nesta mesma cadeira onde você está sentada agora e me fez uma oferta. O silêncio era tão denso que Beatriz podia ouvir seu próprio coração. Ele disse. Conceição continuou, sua voz mal passando de um sussurro, que me pagaria R$1.000 por mês, todo mês, durante o resto da minha vida. Se eu garantisse que você nunca mais dançaria, que nunca mais teria contato com Cecília, que a história da nossa família morreria com as pessoas que já a sabiam. Beatriz sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você aceitou o dinheiro dele. Não era uma pergunta. Eu aceitei, Conceição admitiu, e a vergonha em sua voz era palpável, porque estava desesperada. Seus remédios eram caros. O aluguel estava atrasado. Trabalhava 16 horas por dia e ainda não conseguia pagar as contas. E Vicente sabia disso. Sabia exatamente onde apertar. Então você me fez esquecer. Beatriz sentiu a raiva crescendo. Apagou minhas memórias. Me afastou de Cecília. Matou minha chance de ser quem eu deveria ser. Eu te protegi. Conceição explodiu, batendo a mão na mesa. Você não entende o que esse homem é capaz de fazer. Ele destruiu Cecília. Levou seu bisavô ao suicídio. E sua mãe, ela se interrompeu abruptamente, como se tivesse dito demais. O que minha mãe? Beatriz se inclinou para a frente. Me disseram que ela morreu de complicações no parto. Mas ninguém acredita nisso, acredita? O silêncio de Conceição foi mais eloquente que qualquer palavra. Vovó, Beatriz implorou. Por favor, sem mais mentiras, sem mais segredos. Me conte o que realmente aconteceu com minha mãe. Conceição tirou outra foto da caixa. Adriana grávida, sorrindo para a câmera, uma mão protetora sobre a barriga. Sua mãe era extraordinária. Ela começou. Linda, inteligente, determinada. Quando descobriu o que Vicente tinha feito com Cecília, jurou vingança. Passou anos juntando provas, trabalhando em lugares onde pudesse ter acesso a documentos, conversando com pessoas que tinham medo de falar. E ela estava perto de expô-lo, Beatriz adivinhou. Tão perto, Conceição confirmou. Tinha tudo documentado, provas irrefutáveis. Planejava ir aos jornais assim que você nascesse. Queria garantir que você viesse ao mundo em um lugar onde Vicente não tivesse mais poder para nos ferir. Mas ela nunca teve essa chance. Adriana entrou em trabalho de parto 3 semanas antes do esperado. Conceição falou, cada palavra claramente causando dor. Eu estava com ela no hospital. O parto foi difícil, mas os médicos disseram que ela ficaria bem. E então, sua voz se quebrou completamente. Levou vários segundos para conseguir continuar. E então houve complicações. Ela sussurrou. Hemorragia súbita. Os médicos correram. Fizeram tudo o que podiam. Ou foi isso que disseram. Mas havia uma enfermeira lá. Carmela era o nome dela. Dias depois, ela veio me procurar em segredo. Beatriz mal conseguia respirar. O que ela disse? Que tinha visto um dos médicos receber dinheiro. Conceição revelou. Um envelope grosso, entregue por um homem de terno no corredor do hospital. E que depois disso, esse médico específico assumiu o caso de Adriana. Mandou todos os outros médicos saírem. Disse que ele cuidaria de tudo. Não. A palavra saiu como gemido. Carmela disse que ele deliberadamente demorou para agir. As lágrimas agora caíam livremente pelo rosto de Conceição. Que quando finalmente fez alguma coisa, já era tarde demais. Que Adriana poderia ter sido salva se ele tivesse agido nos primeiros minutos. Mas ele esperou. Esperou até que não houvesse mais nada a fazer. Beatriz cobriu a boca com as mãos. Horror e fúria se misturando em ondas que ameaçavam afogá-la. Vicente matou minha mãe, ela disse.
E não era uma pergunta. Não tenho provas, Conceição admitiu. Carmela tinha medo demais para testemunhar. Mudou-se para longe logo depois. O médico morreu em um acidente de carro 2 anos mais tarde. E os registros hospitalares daquela noite desapareceram. Mas você sabe, Beatriz insistiu. No fundo, você sabe que foi ele. Eu sei, Conceição sussurrou. Sempre soube. Por isso aceitei o dinheiro dele quando ofereceu anos depois. Por isso mantive você longe de tudo relacionado à dança. Por isso apaguei suas memórias de Cecília o melhor que pude. Porque tinha medo. Tanto medo de que se você descobrisse, se você tentasse fazer justiça, ele faria com você o que fez com Adriana. Então você me transformou em prisioneira, Beatriz disse, não com raiva, mas com tristeza profunda. Para me manter segura, me manteve em uma jaula de ignorância. Eu fiz o melhor que pude. Conceição chorava abertamente agora. Você era tudo que me restava. Cecília se foi. Adriana se foi. Você era meu último pedaço de família. Eu não podia arriscar te perder também. Beatriz se levantou e contornou a mesa. Ajoelhou-se ao lado de sua avó e a abraçou enquanto a mulher que a criara desmoronava em seus braços. Eu sei, vovó, ela sussurrou. Eu sei. E eu te perdoo. Mas agora precisamos parar de ter medo. Conceição se afastou, segurando o rosto de Beatriz entre suas mãos calejadas. Mas eu ainda tenho medo, ela admitiu. Você dançou naquele salão. Vicente te viu. Ele sabe quem você é agora. E homens como ele não deixam ameaças viverem. Então ele terá que me matar na frente de todo mundo, Beatriz disse com determinação. Porque eu não vou mais me esconder. Eu não vou mais deixar que o medo ganhe. Você é igualzinha a ela. Conceição sorriu através das lágrimas. Igualzinha a Adriana. Tão corajosa, tão teimosa, tão condenada a se machucar por fazer o que é certo. Ou talvez, Beatriz retrucou, condenada a finalmente fazer a justiça que nossa família merece há 40 anos. Conceição voltou para a caixa de madeira. Desta vez, tirou um envelope lacrado. Se você vai fazer isso, ela disse, se realmente vai enfrentá-lo, então precisa saber de tudo, incluindo quem era seu pai. O coração de Beatriz acelerou. Finalmente. Depois de 24 anos de silêncio, finalmente. Quem era ele? Seu pai. Conceição abriu o envelope com cuidado. Era um homem chamado Ricardo Torres. Ele era jornalista investigativo. Foi assim que conheceu Adriana. Ela tinha provas. Ele tinha a plataforma para divulgá-las. Eles se apaixonaram. Beatriz completou. Perdidamente. Conceição sorriu com nostalgia. Ricardo era um bom homem. Honesto. Corajoso. Via a Adriana não como a filha de uma lenda trágica, mas como uma mulher extraordinária por direito próprio. E ele sabia sobre mim? Estava com ela quando descobriu a gravidez. Conceição confirmou. Foi o dia mais feliz da vida dos dois. Ele a pediu em casamento na mesma noite. Planejavam se casar depois que você nascesse. Depois que expusessem Vicente e estivessem finalmente seguros. Mas ela morreu antes. A dor na voz de Beatriz era palpável. Ricardo estava no hospital naquela noite. Conceição continuou. Segurava a mão de Adriana durante o parto. Quando as complicações começaram, ele foi forcado a sair da sala. Ficou do lado de fora, esperando. E quando os médicos finalmente saíram e disseram que ela não tinha sobrevivido, ela pausou, limpando as lágrimas. Ricardo desmoronou. Completamente. Queria te ver, queria te segurar, mas estava tão destroçado que mal conseguia ficar de pé. Os médicos tiveram que sedá-lo. E quando acordou horas depois, eu já tinha ido. Beatriz completou. Eu te levei, Conceição admitiu, porque tinha medo. Medo de que Vicente descobrisse sobre Ricardo. Medo de que ele fizesse com seu pai o que tinha feito com todos os outros. Então peguei você e desapareci. Você o impediu de me conhecer. Havia acusação na voz de Beatriz agora. Ele era meu pai, e você o impediu de fazer parte da minha vida. Eu o protegi, Conceição corrigiu. Porque se Ricardo tivesse ficado com você, tivesse tentado te criar, Vicente teria descoberto. Teria encontrado uma forma de destruir vocês dois. Então fiz o que tinha que ser feito.
Deixei que Ricardo acreditasse que você estava em adoção, que tinha ido para uma família que cuidaria de você. Onde ele está agora? Beatriz perguntou, mal ousando esperar. Conceição hesitou, uma expressão estranha cruzando seu rosto. Isso é complicado. Ele está vivo? A pergunta saiu desesperada. Está, Conceição confirmou. Mas depois de perder Adriana, depois de perder você, Ricardo, mudou. Parou de ser jornalista investigativo. Disse que não podia mais expor verdades quando as verdades custavam tantas vidas. Tornou-se um escritor freelancer. Mantém-se longe de histórias perigosas. Vive uma vida quieta. Mas ele está vivo, Beatriz repetiu, mal podendo acreditar. Meu pai está vivo. E não sabe que você existe. Conceição adicionou suavemente. Pelo menos não sabe que você está viva e que fui eu quem te criou. Beatriz pegou o envelope. Dentro havia uma foto. Um homem de talvez 40 e poucos anos, cabelos escuros com fios de prata, olhos gentis por trás de óculos de armação simples. Ele parece bondoso, ela sussurrou. Era, Conceição confirmou. Ricardo era tudo que Adriana merecia. E você merecia tê-lo como pai. Então vou conhecê-lo, Beatriz decidiu. Quando isso tudo terminar, quando Vicente estiver pago por seus crimes, vou encontrar meu pai e contar a verdade. E se ele não te perdoar? Conceição perguntou. Por todos esses anos perdidos? Então pelo menos ele saberá. Beatriz respondeu. Saberá que tem uma filha que o procurou, que queria conhecê-lo, que carrega parte dele dentro dela. O telefone de Beatriz vibrou. Uma mensagem de Bruno. Vicente convocou coletiva de imprensa para amanhã às 10 horas. Vai acusar você de fraude e difamação. Temos que agir rápido. Beatriz mostrou a mensagem para Conceição. Ele vai tentar me destruir antes que eu possa destruí-lo, ela disse. Então você precisa agir primeiro. Conceição respondeu. E havia aço em sua voz agora. Você tem os documentos que Patrícia te deu? Beatriz mostrou a pasta. E tenho algo mais. Conceição foi até seu quarto e voltou com outra caixa, menor. Cecília me deu isso antes de morrer. Disse para guardar até que chegasse o momento certo. Acho que esse momento é agora. Dentro da caixa havia fitas cassete antigas. Pelo menos uma dúzia delas. Cada uma rotulada com datas de 40 anos atrás. O que são? Cecília gravou tudo. Conceição explicou. Cada ameaça que Vicente fez. Cada encontro. Cada palavra cruel. Ela sabia que um dia isso seria necessário. E deixou nas minhas mãos para quando você estivesse pronta. Beatriz pegou uma das fitas com reverência. A voz de sua bisavó, preservada em tecnologia antiga, esperando 40 anos para finalmente ser ouvida. Vovó, ela disse, amanhã, quando eu enfrentar Vicente, quando eu contar tudo para o mundo, você vai estar ao meu lado? Conceição levantou, endireitou os ombros e, pela primeira vez em décadas, Beatriz viu a mulher que sua avó costumava ser. Forte, destemida. Uma guerreira que tinha sido forçada a se esconder, mas nunca realmente quebrara. Eu vou estar ao seu lado, ela prometeu. E vamos terminar o que Cecília começou, o que Adriana quase conseguiu. Vamos fazer Vicente Almeida Silva pagar por cada vida que ele destruiu. Beatriz abraçou sua avó e naquele abraço estava 40 anos de dor, de perda, de injustiça. Mas também havia esperança. Pela primeira vez, real esperança de que a verdade finalmente triunfaria. Do lado de fora, a noite era escura. Mas Beatriz sabia que o amanhecer estava chegando. E com ele, justiça. Ou guerra. Talvez ambos. O salão de conferências do Hotel Estrela Real estava lotado. Jornalistas de todos os grandes veículos do país se espremiam para conseguir os melhores ângulos. Câmeras de televisão alinhadas na parte de trás, flashes explodindo a cada segundo. O ar vibrava com antecipação. Vicente Almeida Silva estava no palco, atrás de um pódio adornado com o logotipo do hotel. Vestia terno impecável, cabelo perfeitamente penteado. A imagem de um homem no controle. Mas Beatriz, observando de trás das cortinas com Conceição, Patrícia e Bruno ao seu lado, podia ver o que outros não viam. O suor na testa dele, a forma como suas mãos apertavam demais o pódio, o tremor quase imperceptível em sua mandíbula.
Ele estava com medo. Bom dia a todos, Vicente começou, sua voz projetada com autoridade fabricada. Agradeço por comparecerem em tão pouco aviso, mas sinto que é meu dever, como empresário e cidadão responsável, alertar o público sobre uma situação extremamente grave. Beatriz sentiu Conceição apertar sua mão. Ontem à noite, Vicente continuou, durante nosso baile beneficente anual, fomos vítimas de um golpe elaborado. Uma funcionária deste hotel, que contratamos por caridade, decidiu usar nossa bondade contra nós. Ele clicou um controle remoto. A tela atrás dele acendeu mostrando o vídeo de Beatriz dançando, mas editado, cortado para fazer parecer que ela provocara a situação, que planejara tudo. Esta jovem, Vicente disse o nome como se fosse veneno, Beatriz Oliveira, deliberadamente causou uma cena em nosso evento. Quebrou taças caríssimas de propósito. E então, quando ofereci a ela uma chance de se redimir através de entretenimento, ela realizou uma performance claramente ensaiada. Murmúrios percorreram a sala. Alguns jornalistas tomavam notas freneticamente. Mas não para aí, Vicente clicou novamente. Depois, com a ajuda de minha própria esposa e sobrinho, que foram manipulados por suas mentiras, ela ganhou acesso a áreas privadas do hotel, roubou documentos confidenciais e agora está tentando me extorquir com alegações absurdas sobre meu passado. A tela mudou para mostrar fotos de Beatriz saindo do hotel na noite anterior, claramente carregando a pasta de documentos. Esta mulher, Vicente martelou as palavras, alega ser descendente de uma lenda da dança, Cecília Oliveira. Alega que tenho alguma conexão sinistra com sua família. Tudo mentiras elaboradas para me difamar e extorquir dinheiro. Portanto, estou aqui para anunciar que tomarei medidas legais completas. Beatriz Oliveira será processada por difamação, fraude e roubo. O silêncio na sala era absoluto. E então, uma voz cortou o ar. Isso é interessante. Beatriz emergiu das cortinas, porque tem uma versão bem diferente dessa história. O caos explodiu. Jornalistas gritando perguntas, câmeras girando, flashes multiplicando-se. Vicente ficou pálido como papel. Segurança! Ele gritou. Tirem essa mulher daqui imediatamente. Eu não faria isso. Bruno apareceu ao lado de Beatriz. A menos que queira que o mundo saiba por que você está tão desesperado para silenciá-la. Patrícia subiu ao palco do outro lado, efetivamente bloqueando qualquer tentativa de Vicente de fugir. Sentem-se, ela disse aos guardas de segurança que hesitavam. Vocês vão querer ouvir isso. Beatriz caminhou até o centro do palco. Seu coração martelava, mas suas mãos não tremiam. Não mais. Conceição estava na primeira fila agora, segurando a caixa com as fitas cassete. Seu rosto era máscara de determinação. Meu nome é Beatriz Oliveira Silva, ela começou olhando diretamente para as câmeras. E sou bisneta de Cecília Oliveira Silva, a maior bailarina que este país já produziu. Não estou aqui para extorquir ninguém. Estou aqui para contar a verdade sobre o homem que vocês conhecem como filantropo e empresário respeitável. Isso é ridículo. Vicente tentou interromper. Guardas, eu disse. Os guardas vão ficar onde estão. Patrícia cortou seu marido. Porque sou dona de 40% deste hotel. E digo o que ela fala. Vicente a encarou com fúria e traição em partes iguais. Há 40 anos, Beatriz continuou. Vicente Almeida Silva se apaixonou. Ou melhor, se obcecou por minha bisavó Cecília. Ela era famosa, talentosa, linda. Tudo o que ele queria possuir. Mas ela não o queria. Ela amava outro homem. Um técnico de iluminação simples e honesto. Ela fez sinal para Bruno, que começou a projetar na tela as fotos antigas do álbum. Cecília jovem, o marido dela, a felicidade pura capturada em preto e branco. Então Vicente decidiu. Beatriz falou com voz firme, que se não podia tê-la, destruiria tudo que ela amava. Usou sua influência para fechar a academia de dança dela. Garantiu que seu marido fosse demitido e não conseguisse trabalho em lugar nenhum. Reduziu uma família feliz à pobreza absoluta. Essas são acusações graves, sem nenhuma prova. Vicente tentou recuperar o controle. Baseadas em histórias de uma família ressentida que... Tenho provas. Beatriz o interrompeu. Tenho documentos mostrando as transações que você fez para comprar o prédio onde ficava a academia de Cecília. Apenas para fechá-la.
Tenho testemunhos de pessoas que você ameaçou para que não contratassem o marido dela. E tenho algo mais. Conceição subiu ao palco carregando a caixa. Com mãos trêmulas, mas determinadas, colocou uma das fitas cassete em um aparelho antigo que Bruno havia preparado. A voz de Cecília, preservada através de 4 décadas, encheu o salão. Meu nome é Cecília Oliveira Silva. Hoje é 15 de março de 1984. Estou gravando isso porque temo pelo futuro da minha família. Vicente Almeida Silva veio até minha casa hoje. Disse que se eu não parasse de ensinar dança, se não sumisse da vida pública, ele garantiria que meu marido nunca mais trabalharia, que nossa filha Adriana cresceria na miséria. Estou gravando suas palavras exatas. A fita continuou. A voz de Vicente, décadas mais jovem, mas igualmente cruel, podia ser ouvida fazendo ameaças explícitas, detalhando exatamente como destruiria a vida de Cecília se ela não obedecesse. O salão estava em silêncio mortal. Vários jornalistas tinham lágrimas escorrendo. Outros escreviam furiosamente. Câmeras capturavam cada segundo. Vicente estava congelado. Seu rosto uma máscara de horror ao ouvir sua própria voz do passado o condenando. Mas não parou aí. Beatriz continuou quando a fita terminou. Meu bisavô, incapaz de suportar ver sua família sofrer, ele partiu de tristeza. Deixou uma carta que minha avó guardou todos esses anos. Uma carta dizendo que não conseguia mais viver, sabendo que seu amor por Cecília era a razão pela qual ela sofria. Ela mostrou a carta para as câmeras, o papel amarelado, as palavras escritas em desespero. E ainda assim, a voz de Beatriz ganhou força. Cecília sobreviveu. Criou minha mãe Adriana sozinha. Adriana cresceu e decidiu fazer o que Cecília não pôde. Juntar provas contra Vicente, expô-lo, fazer justiça. Uma nova foto apareceu na tela. Adriana grávida sorrindo. Mas minha mãe morreu, Beatriz disse, e sua voz finalmente se quebrou. Morreu me dando à luz, oficialmente de complicações. Mas havia uma enfermeira lá. Uma enfermeira que viu coisas, que guardou segredo durante 24 anos porque tinha medo demais para falar. Até agora, uma voz feminina soou da entrada do salão. Todas as cabeças se viraram. Uma mulher de aproximadamente 60 anos entrava. Cabelos grisalhos. Olhos que carregavam décadas de culpa. Meu nome é Carmela Soares, ela disse, caminhando até o palco. E fui enfermeira no Hospital Santa Cruz há 24 anos. Estava de plantão na noite em que Adriana Silva deu à luz Beatriz. Vicente tentou se mover, mas Bruno bloqueou seu caminho. Eu vi. Carmela falou diretamente para as câmeras, lágrimas correndo por seu rosto. Vi um homem entregar um envelope grosso ao Dr. Mendes. Vi dinheiro mudando de mãos. E depois disso, vi o Dr. Mendes assumir o caso de Adriana. Mandou todos os outros médicos embora. Disse que cuidaria de tudo sozinho. Sua voz tremeu, mas não parou. E quando as complicações começaram, ele não agiu. Eu implorei. Disse que ela estava sangrando demais, que precisávamos fazer algo imediatamente. Mas ele me mandou calar a boca. Disse que sabia o que estava fazendo. E ficou esperando. Esperando até que fosse tarde demais para salvar Adriana. O salão explodiu. Jornalistas gritando perguntas. Carmela chorando abertamente. Conceição desmoronando nas primeiras fileiras. Isso é loucura! Vicente finalmente encontrou sua voz. Vocês não podem acreditar nessas histórias malucas. Essa mulher claramente está sendo paga para mentir. Eu tenho provas, Carmela disse. Guardei cópias dos registros médicos antes que desaparecessem. Guardei uma foto do envelope de dinheiro que tirei escondida. E guardei o nome do homem que entregou o envelope ao Dr. Mendes. Seu nome era Bernardo Lima. Seu motorista pessoal durante 20 anos. Vicente cambaleou. Literalmente cambaleou como se tivesse levado um soco físico. Vocês não entendem, ele disse, e havia desespero em sua voz agora. Cecília era minha. Ela deveria ter sido minha. Eu poderia ter lhe dado tudo, uma vida de luxo. Mas ela escolheu aquele ninguém. Aquele... Ele se interrompeu, percebendo tarde demais que acabara de confessar tudo. Ela me humilhou, Vicente continuou. Todo o controle perdido agora. Me rejeitou publicamente. Escolheu pobreza sobre mim. Então sim,
Eu garanti que ela experimentasse verdadeiramente o que era ser pobre, que sentisse na pele o que significava escolher nada sobre tudo. O silêncio que seguiu era absoluto. Vicente acabara de confessar, ao vivo, na frente de 50 câmeras, centenas de testemunhas. E Adriana? Beatriz perguntou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você também causou a morte da minha mãe? Vicente a olhou. E por um momento, havia algo que poderia ter sido remorso em seus olhos. Mas passou rápido. Sua mãe estava juntando provas contra mim. Ele disse, voz vazia agora. Ia me destruir. Destruir tudo que construí. Eu não podia permitir isso. Então você a matou. As palavras saíram como acusação e confirmação. Eu garanti, Vicente corrigiu, que certas complicações não recebessem o tratamento adequado no tempo adequado. Não há sangue nas minhas mãos. Não tecnicamente. O horror na sala era palpável. Vários jornalistas estavam de pé agora. Câmeras de televisão capturando cada segundo daquela confissão impossível. Bruno já estava no telefone com a polícia. Patrícia estava sentada, mãos cobrindo o rosto, finalmente vendo o marido como o monstro que sempre foi. Você destruiu 3 gerações da minha família, Beatriz disse, caminhando até ficar frente a frente com Vicente. Por orgulho ferido, porque uma mulher te disse não. Por amor, Vicente corrigiu com voz quebrada. Fiz tudo isso por amor. Isso não foi amor. Conceição se levantou, voz forte apesar das lágrimas. Amor não destrói. Amor não mata. Amor não tortura. O que você sentiu foi obsessão, posse, ódio por não conseguir controlar alguém. Sirenes podiam ser ouvidas lá fora, a polícia chegando. Mas Vicente não tentou fugir. Estava quebrado, completamente. 40 anos de segredos expostos em minutos. Cecília dançava como se tivesse asas, ele murmurou mais para si mesmo. E eu queria ser a razão pela qual ela voava, mas ela voava mais alto sem mim. E isso eu não podia perdoar. Policiais entraram no salão, leram os direitos de Vicente, colocaram algemas em seus pulsos, e enquanto o levavam embora, ele olhou para Beatriz uma última vez. Você dança como ela, ele disse, exatamente como ela. E espero que isso te assombre pelo resto da sua vida. Não vai me assombrar, Beatriz respondeu. Vai me libertar. Quando Vicente finalmente saiu do salão em algemas, o silêncio explodiu em barulho. Jornalistas gritando perguntas. Câmeras seguindo cada movimento. Beatriz se virou e encontrou Conceição com braços abertos. Elas se abraçaram no meio do caos. 2 mulheres que carregaram o peso de 40 anos de injustiça, finalmente vendo justiça acontecer. Acabou. Conceição sussurrou. Finalmente acabou. Não. Beatriz corrigiu olhando para as câmeras que ainda gravavam. Agora apenas começa de verdade. Agora reconstruímos. Honramos suas memórias fazendo algo bom surgir de tanta dor. Bruno se aproximou, mostrando seu telefone. Está em todos os lugares, ele disse. A confissão de Vicente. Milhões de visualizações em minutos. Trending topic nacional. O império dele está desmoronando em tempo real. Patrícia juntou-se ao grupo, olhos vermelhos, mas cabeça erguida. Vou transferir todas as propriedades do hotel para um fundo, ela anunciou. Um fundo dedicado a fornecer educação artística gratuita para crianças de baixa renda. Em nome de Cecília, em nome de Adriana, em nome de todas as vidas que Vicente destruiu. E eu, uma voz masculina se juntou. Beatriz se virou e congelou. Um homem de 40 e poucos anos estava parado ali. Cabelos escuros com fios de prata. Olhos gentis por trás de óculos de armação simples. Exatamente como na foto. Ricardo? Conceição sussurrou. Olá, Conceição, ele disse suavemente. Vi a transmissão ao vivo, vi tudo, e preciso saber. Seus olhos encontraram os de Beatriz, e neles havia reconhecimento, esperança, medo. Você é Adriana, você é... Sou sua filha, Beatriz disse, lágrimas já caindo. E você é meu pai. O mundo parou. Câmeras continuavam gravando, jornalistas observavam, mas nada disso importava. Ricardo cruzou a distância entre eles em 3 passos e a envolveu em um abraço que carregava 24 anos de perda. Minha filha, ele sussurrou.
minha pequena. Disseram que você tinha sido adotada, que nunca te encontraria. Mas você estava aqui, todo esse tempo. E agora, Beatriz disse, abraçando-o de volta, nunca mais vamos nos separar. Ao redor deles, testemunhas de uma história que passaria para os livros observavam. A queda de um império construído sobre mentiras. A reunião de uma família destroçada. A justiça finalmente acontecendo. Mas havia ainda um capítulo para escrever. Um último, o da reconstrução. A luz do sol entrava pelas janelas amplas do que antes fora um armazém abandonado no bairro onde Beatriz crescera. Agora, meses depois daquele dia que mudara tudo, o espaço havia sido transformado em algo que roubava o fôlego de quem entrava. A Academia Cecília Oliveira Silva. Pisos de madeira polida refletiam a luz como espelhos. Barras de balé percorriam as paredes. Espelhos enormes ocupavam um lado inteiro do salão principal. E por toda parte, fotografias. Cecília dançando. Adriana sorrindo. A história de uma família que se recusara a ser apagada. Beatriz estava no centro do salão, observando as crianças que se aqueciam para a aula. 20 meninas e meninos, com idades entre 6 e 12 anos, todos de famílias que nunca poderiam pagar por aulas de dança particulares. Todas ali gratuitamente. Todas com a mesma chance que Cecília tivera décadas atrás. Elas te admiram como se você fosse uma estrela. A voz de Ricardo soou atrás dela. Beatriz se virou e sorriu para seu pai. Meses de convivência ainda não haviam tirado a novidade do momento. Ainda acordava às vezes pensando que tudo fora um sonho, que não tinha pai, que não tinha família além de Conceição. Mas então via Ricardo preparando o café na cozinha do apartamento que agora dividiam. Ou Conceição, rindo de alguma piada que ele contara. E sabia que era real. Tudo era gloriosamente real. Não sou estrela, Beatriz respondeu. Sou apenas alguém que aprendeu a dançar com a melhor professora que já existiu. Cecília ficaria tão orgulhosa. Ricardo disse, colocando um braço ao redor dos ombros da filha. De tudo isso, de você. As portas da academia se abriram e Conceição entrou, seguida por Patrícia e Bruno. Traziam caixas de sapatilhas novas, doadas por uma empresa de artigos esportivos depois que a história de Beatriz virara notícia nacional. A queda de Vicente Almeida Silva havia sido espetacular. Após sua confissão ao vivo, investigações revelaram décadas de crimes. Subornos, ameaças, manipulação de registros. Estava aguardando julgamento em prisão preventiva, seu império desmoronado, seus aliados o abandonando como ratos fugindo de navio que afunda. Patrícia havia se divorciado dele em questão de semanas. Assumira controle completo do hotel e o transformara em fundação sem fins lucrativos. Cada quarto alugado agora financiava programas educacionais para crianças carentes. Bruno renunciara à herança que viria de Vicente. Em vez disso, dedicava seu tempo ajudando a administrar a academia e outros projetos que honravam a memória de Cecília. As crianças estão prontas, Conceição disse, seus olhos brilhando. É hora da apresentação. Hoje era dia especial. A inauguração oficial da academia. Autoridades da cidade estavam presentes, jornalistas, artistas. E na primeira fila, um assento vazio reservado com uma placa. Para Cecília Oliveira Silva, que dança conosco em espírito. Beatriz caminhou até o centro do salão. As crianças a cercaram, seus olhinhos brilhando de empolgação e nervosismo. Lembram do que conversamos? Ela perguntou suavemente. Que dançar não é sobre ser perfeito. Uma menininha de 7 anos respondeu. É sobre contar uma história. Um menino de 9 completou. E qual história vamos contar hoje? Beatriz perguntou. A história de pessoas que foram quebradas. Uma menina mais velha disse. Mas que aprenderam a dançar mesmo com as feridas. Exatamente. Beatriz sorriu, limpando uma lágrima que escapara. E vamos mostrar para todo mundo que não importa de onde você vem, não importa o que tentaram fazer com você, você sempre pode escolher se levantar e dançar. A música começou. Não era clássica desta vez. Era uma composição original que Ricardo escrevera, misturando elementos tradicionais com batidas modernas. Uma música que honrava o passado enquanto celebrava o futuro. E as crianças dançaram, não perfeitamente. Alguns passos foram errados, alguns giros desequilibrados,
mas dançaram com seus corações inteiros, com alegria pura, com a liberdade de quem finalmente tinha permissão para sonhar. Beatriz dançava entre elas, não como professora, mas como parte do grupo. E em seus movimentos, os que conheceram Cecília podiam ver a lenda revivida, não copiada, mas honrada, continuada. Quando a apresentação terminou, o salão explodiu em aplausos. Crianças correram para seus pais, rostos radiantes. E Beatriz ficou no centro, respirando profundamente, sentindo algo que levara 24 anos para encontrar: paz. Depois, quando os convidados já haviam partido e as crianças ido para casa, Beatriz ficou sozinha no salão. Conceição, Ricardo, Patrícia e Bruno haviam ido preparar um jantar comemorativo, dando-lhe tempo para processar o dia. Ela caminhou até a fotografia maior de Cecília na parede. Sua bisavó, congelada em momento de graça impossível, parecia olhar diretamente para ela. "Conseguimos!" Beatriz sussurrou. "Demoramos 40 anos, mas conseguimos! Justiça! Verdade! E este lugar onde crianças como você, como eu, podem aprender a voar. Ela ouviria você, sabe?" Uma voz a assustou. Beatriz se virou. Uma mulher idosa estava parada na entrada. Devia ter uns 80 anos, cabelos completamente brancos, mas olhos que ainda brilhavam com vida. "Desculpe, não ouvi você entrar", Beatriz disse. "A academia está fechada por hoje, mas..." "Eu sei." A mulher interrompeu suavemente. "Vim apenas ver o que você construiu sobre as cinzas do que tentaram destruir." Algo na voz da mulher fez Beatriz parar. "Você conheceu Cecília?" Não foi uma pergunta. "Fui amiga dela", a mulher confirmou, quando ela ainda dançava. Antes de Vicente Almeida Silva decidir que obsessão era amor. Antes de tudo, desmoronar. Ela caminhou lentamente até a foto de Cecília na parede. "Seu nome era Helena", a mulher continuou. "Helena Carvalho. Dançávamos juntas no Ballet Nacional. Éramos como irmãs. E quando tudo começou a dar errado, quando Vicente começou suas ameaças, eu não fiz nada. Fiquei em silêncio porque tinha medo dele também." "Por que está me contando isso?" Beatriz perguntou suavemente. "Porque carreguei essa culpa durante 40 anos", Helena disse, lágrimas escorrendo por suas bochechas enrugadas. "E quando vi o que você fez, como enfrentou o mesmo monstro que me fez calar, pensei, talvez nunca seja tarde demais para dizer a verdade." Ela abriu a bolsa e tirou um envelope amarelado. "Cecília me deu isto dias antes de morrer. Me fez prometer que entregaria quando o momento certo chegasse. Não sabia quando seria. Mas vendo você hoje, vendo esta academia, vendo todas essas crianças, acho que o momento é agora." Beatriz pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro, uma carta escrita com letra delicada. "Para minha bisneta, se você estiver lendo isto, significa que a verdade finalmente triunfou. Significa que você é mais corajosa do que eu jamais fui. Mais forte do que as circunstâncias que tentaram quebrá-la. Quero que saiba algumas coisas. Primeiro, que tudo o que aconteceu, cada tragédia, cada perda, não foi sua culpa. Não foi culpa de sua mãe. Não foi culpa de sua avó. Foi escolha de um homem que confundiu obsessão com amor, controle com carinho. Segundo, que dançar não é apenas arte, é resistência. Cada vez que você se move ao som da música, está dizendo ao mundo que eles não conseguiram quebrar você. Que beleza sobrevive mesmo quando tentam matá-la. Terceiro, e mais importante, que você não está sozinha. Nunca esteve. Eu dancei com você em espírito cada dia da sua vida. Sua mãe te protegeu mesmo antes de nascer. Sua avó sacrificou tudo para te manter segura. E seu pai, onde quer que esteja, carrega você em seu coração. Use seu dom, minha querida. Não para vingança, não para provar algo, mas para dar a outras meninas o que tentaram tirar de você. A chance de sonhar, a liberdade de voar, a certeza de que vem de guerreiras que dançavam enquanto o mundo queimava. Dance, minha estrelinha. Dance pelos que não puderam. Dance pelos sonhos que foram roubados. Dance pela justiça que levou décadas para chegar. E quando dançar, saiba que estou lá.
если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, ну, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, ну, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился, и вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как бы, как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное,
нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,